Você já parou para pensar que, quando a Bíblia fala em céu, ela pode não estar falando apenas de um lugar? A maioria das pessoas aceita uma ideia simples. Se você está cansado das explicações superficiais e busca a profundidade da palavra, fique comigo, porque hoje vamos mergulhar no texto sagrado e revelar o que são, onde estão e qual é o propósito real do primeiro, segundo e terceiro céu. Você está pronto para a verdade que a maioria esconde? Mas a verdade é muito mais complexa e, eu diria, chocante, que a grande maioria simplesmente ignora ou, pior, desconhece. Estamos falando dos 3 céus mencionados na Bíblia. Não é uma teoria, é um fato bíblico. Mas o seu verdadeiro significado, esse é o segredo que pouquíssimos se atrevem a desvendar. Se você está cansado das explicações superficiais e busca a profundidade da palavra, fique comigo, porque hoje vamos mergulhar no texto sagrado e revelar o que são, onde estão e qual é o propósito real do primeiro, segundo e terceiro céu. Você está pronto para a verdade que a maioria esconde? Você já se sentiu incomodado com a simplicidade com que a maioria trata o conceito de céu na Bíblia? Para a maioria, é um destino final, um lugar abstrato de paz eterna. Mas e se eu lhe dissesse que as Escrituras, a palavra que você preza e estuda, revelam uma hierarquia cósmica muito mais fascinante e profunda, dividida em 3 domínios distintos? Esta não é uma especulação teológica moderna, é uma verdade bíblica antiga, solidamente ancorada no texto sagrado, mas misteriosamente ignorada nas pregações de hoje. Nós aceitamos a ideia de que Deus é infinito, mas limitamos sua criação a uma única dimensão celestial. Essa visão restrita nos impede de compreender a vastidão do universo espiritual e físico que ele estabeleceu. Prepare-se, pois o véu está prestes a ser rasgado e o que você vai descobrir mudará para sempre a sua leitura da Bíblia e a sua compreensão do seu lugar no cosmos divino. A chave para desvendar este mistério não é em textos ocultos ou apócrifos, mas numa passagem central e poderosa do apóstolo Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento. Em 2 Coríntios 12:2, ele nos entrega a pista definitiva ao relatar uma experiência transcendental. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Pense na implicação dessa única frase. Se existe um terceiro céu, isso logicamente e inequivocamente exige a existência de um primeiro e de um segundo. Por que então essa menção tão clara e direta é tratada como uma nota de rodapé, ou pior, completamente omitida do ensino padrão? O verdadeiro significado não é apenas a localização, mas o propósito, a função e a implicação de cada um desses domínios na sua vida espiritual diária. Este é o ponto de partida para a nossa jornada. Agora que estabelecemos a base bíblica para os 3 céus, o que o impede de mergulhar neste conhecimento? O medo de questionar o que lhe foi ensinado? A Bíblia nos convida a sermos bereanos, a examinar as Escrituras para ver se estas coisas são verdadeiras. A doutrina dos 3 céus é vital para entender a jornada da alma, a luta contra as potestades e a glória que nos aguarda. Eu te convido agora, deixe um comentário rápido e diga, eu quero a verdade, para nos comprometermos a desvendar cada um desses céus. Sua participação é o combustível para continuarmos a expor as verdades mais profundas da Palavra de Deus. O primeiro céu é, de longe, o mais fácil de identificar. É o céu que você vê todos os dias ao olhar para cima. Os teólogos o chamam de céu atmosférico ou céu das aves. Na linguagem hebraica, a palavra shamayim muitas vezes se refere ao lugar onde chove, onde as nuvens se movem e onde os pássaros voam. Gênesis 1:20 fala exatamente disso, quando Deus cria as aves que voem sobre a terra, no firmamento dos céus. É o nosso ambiente físico imediato, a fina camada de ar que sustenta a vida na Terra. Não é um lugar místico, mas um componente essencial do ecossistema que Deus projetou. O reconhecimento deste primeiro céu estabelece o fundamento,
A Bíblia usa a palavra céu de forma específica, ligada à realidade tangível. Passamos agora para o segundo céu. E aqui a jornada se torna espacial e espiritualmente intensa. O segundo céu é um céu sideral, ou céu estrelado. É o vasto e infinito espaço sideral que contém as estrelas, as galáxias e todos os corpos celestes que nos fascinam. Salmos 19:1 declara: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Este é o palco da majestade de Deus, mas também o epicentro de uma guerra espiritual invisível. Este segundo céu é consistentemente identificado nas Escrituras como o domínio dos principados e potestades, o quartel-general das forças demoníacas. A identificação do segundo céu como o campo de batalha é crucial para a sua vida de oração. Se a luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, Efésios 6:12, isso significa que os seus desafios espirituais não são apenas terrestres, mas cósmicos. Você está orando apenas por questões aqui na Terra ou está reconhecendo o inimigo em seu próprio território? Pare o que está fazendo e reflita. Como esta nova compreensão do segundo céu muda a intensidade e o foco das suas orações? Compartilhe nos comentários uma oração que você fará hoje, reconhecendo essa realidade. O ápice da nossa revelação é o terceiro céu, o céu de Deus ou o paraíso. Este é o local mencionado por Paulo. É o único lugar que não é criação, no sentido de matéria e espaço, mas sim a própria presença de Deus. É a morada do seu trono, o centro de controle do universo, a fonte de toda a santidade e glória. A visão do terceiro céu é o que nos dá esperança. Não é um lugar que se possa alcançar com foguetes ou telescópios. É um domínio que só se pode entrar por revelação e redenção. É para onde Jesus prometeu levar o ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. O contraste entre os três céus é absoluto e instrutivo. O primeiro céu é para a vida física. O segundo céu é para a batalha espiritual e a manifestação da criação. O terceiro céu é para a comunhão eterna e ininterrupta. O significado mais profundo desta doutrina não é geográfico, mas relacional. O objetivo final de toda a nossa fé não é ficar no primeiro ou segundo céu, mas ser arrebatado para o terceiro céu, assim como Paulo, para estar onde a santidade de Deus reside. A visão de João no livro de Apocalipse descreve o trono, o mar de cristal e a adoração incessante. Essa é a descrição que se encaixa perfeitamente no terceiro céu. Muitas vezes, falamos de ir para o céu como se fosse um lugar vago e nebuloso, mas o conhecimento dos três céus torna o nosso destino tangível e glorioso: ir para a presença. Se você compreende agora que o seu destino não é apenas um lugar, mas a própria presença do Deus Todo-Poderoso no terceiro céu, isso não aumenta a sua fé e a sua esperança? Diga-me nos comentários, qual é o seu maior anseio sobre estar na presença de Deus no paraíso? Lembre-se, essa esperança é o que nos faz suportar as lutas no segundo céu. Por que essa verdade foi omitida? Porque uma doutrina tão central e reveladora, articulada pelo apóstolo Paulo, é quase sempre silenciada ou negligenciada. A resposta reside em grande parte na tendência humana de simplificar o que é complexo e de evitar o que é profundamente espiritual. A teologia moderna muitas vezes prefere o conforto do tangível. A ideia de um céu atmosférico e de um céu estrelado é fácil de entender. Mas admitir um céu de batalha, o segundo, e um céu de presença, o terceiro, exige que o crente se posicione em uma guerra que não é visível a olho nu, algo que é desafiador e incômodo para a mentalidade contemporânea. A omissão dessa verdade empobrece a nossa compreensão do plano de redenção de Deus. O verdadeiro risco de ignorar esta doutrina é o enfraquecimento da nossa fé. Se não entendemos que estamos lutando contra forças que operam no segundo céu, subestimamos o poder do inimigo. E o que é mais grave, subestimamos o poder do sacrifício de Cristo.
A vitória de Jesus na cruz não apenas nos deu acesso ao terceiro céu, mas ele desarmou os principados e potestades que governam o segundo céu, Colossenses 2,15. Sem entender os três domínios, você não consegue apreciar a magnitude completa do que foi conquistado para você. Você passa a ter uma fé rasa, quando deveria ter uma visão cósmica da sua redenção. Você viu a verdade, entendeu a profundidade e agora sabe por que quase ninguém fala sobre isso. Sua jornada de fé nunca mais será a mesma. Mas este conhecimento deve ser compartilhado. Agora é a sua hora de agir. Eu o desafio a compartilhar este vídeo ou texto com um amigo que ama a Bíblia. Ajude-o a sair da superficialidade e a mergulhar na profundidade da palavra. O verdadeiro risco de ignorar essa doutrina é o enfraquecimento da nossa fé, como mencionamos. Mas o enfraquecimento não é apenas teórico, ele se manifesta na prática. Quando não reconhecemos a atuação das forças malignas no segundo céu, caímos na armadilha de naturalizar problemas que são, na verdade, espirituais. Uma crise no casamento, um desânimo inexplicável ou uma persistente dificuldade financeira podem ser vistos apenas como má sorte ou falhas pessoais, quando, na verdade, podem ser ataques coordenados de hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Essa ignorância desarma o crente, levando-o a buscar soluções puramente psicológicas ou materiais para batalhas que exigem a armadura espiritual de Deus e a autoridade concedida pelo terceiro céu. Você está lutando na dimensão errada. A falta de ensino sobre os três céus também afeta nossa escatologia, o estudo dos últimos tempos. Muitos debates sobre o arrebatamento e o futuro do crente se tornam confusos porque a distinção entre os céus não está clara. O arrebatamento é, em sua essência, a transição da igreja do primeiro céu, a atmosfera terrestre, e da influência do segundo céu, o domínio das trevas, para a segurança e a glória do terceiro céu, a presença de Deus. Se misturarmos esses conceitos, a esperança da volta de Cristo perde seu contorno bíblico e se torna uma ideia vaga de ir para cima. A clareza sobre o terceiro céu, o paraíso, dá urgência e significado à nossa expectativa pelo retorno de Jesus. Além disso, ignorar o segundo céu tem uma implicação direta na intercessão. Muitos intercessores limitam suas orações às fronteiras geográficas ou às pessoas que conhecem. No entanto, a Bíblia nos mostra que a oração de Daniel foi retida por 21 dias por um príncipe da Pérsia, operando nas esferas celestiais. Daniel 10:13. Este príncipe demoníaco estava atuando no segundo céu, bloqueando a resposta do terceiro céu. Isso nos ensina que a intercessão eficaz exige guerra espiritual, autoridade e persistência para derrubar fortalezas espirituais que operam acima de nós. É uma chamada para elevarmos o nível de nossa batalha. Você já percebeu como certas áreas da sua vida parecem estagnadas? Ou como algumas orações parecem não ter resposta imediata? Talvez você tenha se limitado a lutar contra o que é visível. Eu te pergunto, se o seu entendimento do segundo céu, como um campo de batalha cósmico, mudasse a forma como você intercede, quais cadeias seriam quebradas na sua família e na sua comunidade? Pense nisso. A teologia do Novo Testamento é rica em referências que só fazem sentido à luz dos três céus. Por exemplo, a ascensão de Jesus, ele não apenas deixou o primeiro céu, mas ele passou pelos céus, Hebreus 4:14, para assentar-se à direita do Pai no terceiro céu. Seu trajeto foi uma declaração de vitória sobre as autoridades e poderes que residem no segundo céu. A ascensão de Cristo não é apenas um evento de despedida, mas a prova cabal de que a humanidade, em Cristo, tem precedência e autoridade sobre os domínios espirituais intermediários. Ele abriu o caminho. Essa compreensão dos domínios celestiais deve gerar em nós um senso de realeza e autoridade.
Paulo nos lembra que fomos ressuscitados juntamente com Cristo e nos assentou nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Onde estão esses lugares celestiais? Eles estão relacionados ao terceiro céu. Embora ainda estejamos fisicamente no primeiro céu, nosso status espiritual e nossa posição legal estão garantidos no terceiro céu, nos dando autoridade para confrontar e resistir às forças que atuam no segundo céu. Essa é a base do poder do crente. Não somos vítimas das circunstâncias, mas embaixadores com autoridade cósmica. O silêncio sobre os três céus também pode ser atribuído à dificuldade de conciliar a ciência moderna com as categorias bíblicas. Como explicar o segundo céu, espaço sideral, como o reino de demônios para uma mentalidade que só aceita matéria e energia? A Bíblia, no entanto, opera com uma visão de mundo onde o espiritual e o físico coexistem e se influenciam. O segundo céu é o elo onde essas dimensões se encontram, o que torna a batalha real. Não podemos permitir que o ceticismo científico dilua o mistério e a realidade da guerra espiritual revelada nas Escrituras. Se você chegou até aqui, é porque você tem fome de profundidade e não se contenta com o básico. Você agora detém uma verdade poderosa sobre o cosmos de Deus. Eu te desafio agora, com esta nova clareza. Qual será a primeira mudança prática que você fará em sua vida de oração ou em sua visão do mundo após entender a diferença entre os primeiro, segundo e terceiro céus? Compartilhe sua resposta nos comentários. E se você valoriza esse conteúdo que desvenda o que é omitido, deixe seu like e ative o sino para que continuemos a desconstruir os mistérios bíblicos. Uma das consequências mais sutis de ignorar a distinção entre os céus é a perda da perspectiva correta sobre a terra. Se o terceiro céu é o padrão de santidade e glória, e o primeiro céu é a nossa realidade temporária, o crente é chamado a trazer a influência do terceiro céu para o primeiro céu. Jesus ensinou-nos a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração ganha uma profundidade avassaladora quando entendemos que estamos pedindo que a ordem, a justiça e a adoração do terceiro céu sejam manifestadas no nosso ambiente atmosférico, desafiando a desordem e a opressão que vem do segundo céu. É uma chamada para sermos agentes transformadores e transportadores da glória divina. A ignorância sobre o segundo céu também leva a um entendimento distorcido da soberania de Deus. Muitos se perguntam: se Deus é todo-poderoso, por que o mal existe e prevalece? A Bíblia revela que, embora Deus seja soberano sobre tudo, incluindo o terceiro céu, ele permitiu, por um período, que Satanás exercesse influência limitada no segundo céu e, consequentemente, sobre o primeiro céu. Satanás é chamado de príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2, um título que o posiciona diretamente no domínio do segundo céu. Entender isso não diminui a soberania de Deus, mas esclarece o mecanismo da batalha espiritual e o motivo pelo qual Deus interage com a humanidade por meio de alianças e autoridade delegada. O conhecimento dos três céus nos permite apreciar o plano redentor de Cristo em sua totalidade. O sacrifício de Jesus não foi apenas para perdoar pecados, uma necessidade no primeiro céu. Foi para nos libertar do poder das trevas, o segundo céu, e nos reconciliar com o Pai, o terceiro céu. A cruz é o ponto de convergência dos três domínios. Ela assegurou nossa vida no primeiro céu, neutralizou a ameaça do segundo céu e garantiu nosso acesso ao terceiro céu. Se pregamos um evangelho que ignora a luta cósmica do segundo céu, estamos pregando um evangelho incompleto e menos glorioso. Você está pronto para ir além da superfície? O estudo do segundo céu é o que o ajuda a identificar as táticas espirituais do inimigo e a vestir a armadura completa de Deus. Eu encorajo. Pegue sua Bíblia agora e leia Efésios 6, 10 a 18.
Medite em cada peça da armadura, reconhecendo que ela é o seu equipamento de combate para a guerra que acontece nas regiões celestiais. A vida do profeta Elias é um poderoso testemunho da interação entre os três céus. Quando ele orou, houve uma seca, no primeiro céu. Quando ele desafiou os profetas de Baal, fogo desceu do céu, uma manifestação do poder do terceiro céu. E no final, ele foi levado ao paraíso em um carro de fogo, sem passar pela morte. Uma transição direta do primeiro céu para o terceiro céu, passando pelo segundo céu. A vida dos grandes homens e mulheres na Bíblia está repleta de eventos que só fazem sentido quando entendemos que eles tinham uma visão tridimensional da realidade celestial. Entender o terceiro céu como o paraíso e a morada de Deus também nos dá consolo na perda e no luto. Quando um ente querido em Cristo falece, a Bíblia diz que ele, ausente do corpo, presente está no Senhor. 2 Coríntios 5:8. Essa presença não é abstrata, é a entrada direta na glória e na paz do terceiro céu, onde não há mais influência das trevas do segundo céu. Essa clareza teológica transforma a tristeza da despedida em uma esperança real e concreta de reunião na presença, fortalecendo nossa fé e nossa capacidade de consolar uns aos outros. Essa revelação cósmica exige de nós uma santidade prática e uma vigilância constante. Saber que estamos em um campo de batalha, segundo o céu, e que o inimigo está ativamente buscando nos desqualificar, impedindo nosso acesso pleno à influência do terceiro céu, torna a obediência e o abandono do pecado não uma opção, mas uma estratégia de sobrevivência. O pecado abre portas para a influência do segundo céu em nossa vida. A santidade, por outro lado, fortalece a nossa posição de autoridade, permitindo-nos manifestar a vontade do terceiro céu no primeiro céu. Você está disposto a viver como um cidadão do terceiro céu, mesmo estando no primeiro céu e lutando contra o segundo céu? Isso significa viver em santidade, orar com autoridade e ter uma esperança inabalável. Comprometa-se agora. Deixe um amém nos comentários e diga: eu sou cidadão do terceiro céu, para declarar sua posição em Cristo. Lembre-se, o conhecimento dos três céus muda tudo. Transforma sua oração em guerra e sua esperança em certeza. O inimigo não quer que você saiba disso, mas agora você sabe. Não guarde essa revelação para si. Compartilhe este vídeo ou texto em suas redes sociais e ajude a armar outros crentes com essa verdade. Juntos vamos elevar o nível de entendimento da palavra de Deus em nossa geração.